Quando eu me formei... Na verdade, eu escolhi nutrição porque eu sempre fui gordinha a minha vida inteira. Hoje eu peso 54 quilos, mas eu já pesei 80 quilos. Então, eu fui fazer nutrição e falei assim, cara, é o que vai me ajudar a emagrecer, então eu vou ser nutricionista. E aí, por muito tempo, eu sempre trabalhei com saúde da mulher, sempre gostei muito de trabalhar com emagrecimento. Eu me formei na UFES e meu mestrado também foi na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, voltado realmente para a saúde da mulher, emagrecimento e tal. E aí, em 2019, com 29 anos, minha menstruação parou de vir e eu fui, entender o que estava acontecendo e descobri que estava entrando na menopausa aos 29 anos. E aí a gente me revirou mais um pouco, descobrimos a endometriose, eu descobri que o meu ovário direito ele não funciona, ele é atrófico, e descobri também uma baixíssima reserva. Eu tenho um antimuleriano de 0,02, assim. O que é isso? Então, esse marcador antimuleriano, as meninas, que estão aqui acompanhando a gente e que estão lutando com relação à fertilidade, tentando engravidar, possivelmente já sabem. Antimuleriano é um líquido que mede mais ou menos a qualidade dos nossos folículos, a qualidade dos nossos óvulos lá no ovário. E normalmente ele tem que estar ali entre 2, 3 para ele estar normal, e aí, uma mulher normal, saudável, ela tem em torno de 8 a 12 folículos em cada ovário. No meu caso, o meu direito não funciona, o meu esquerdo só tem um folículozinho e por isso que a minha reserva... Esses folículos é proteção do óvulo, é isso? Não, na verdade, a gente nasce com esses folículos e a gente vai... eles se maturam e liberam o óvulo. Entendi. Então, assim, todo mês a gente recruta vários folículos. Um deles vai ser o grande vencedor, que vai continuar nesse processo de maturação e vai dar origem ao óvulo, Uhum. E aí, no meu caso, ele é muito baixo, tem 0,02. Então, eu tenho uma reserva ovariana muito baixinha, que é normalmente comum em casos de menopausa precoce, como é o meu caso. Tá, e como você descobriu a menopausa precoce? O que começou a acontecer? Você começou a ter hemorragia, sintomas, calor? Então, eu comecei Ela falou que ela parou de menstruar. Eu parei de menstruar mesmo. Parei de menstruar. E aí fui atrás e comecei a fazer os exames. Aí quando eu comecei a fazer exame, porque assim, quando você chega no fertileuta, que é o médico que entende de reprodução humana, ele já pede assim um mundaréu pra, saber o que pode ter a mais, E aí, nisso eu descobri uma endometriose, descobri a baixa reserva, descobri a menopausa precoce, assim, tudo junto, Fui fazendo os exames e descobri tudo de uma vez só, assim, na verdade, descobri mesmo, tudo de uma vez só, num único dia. Todo mundo, fui no médico, me contou uma coisa, fui no outro, sabe aquele dia, assim, horrorendo? Foi esse dia aí que Então, você era uma mulher infértil. Pela luz da medicina, sua chance de engravidar era baixíssima. Na verdade, eu cheguei a procurar, eu fui pra fora, Fui em Vitória, fui em São Paulo, eu cheguei em 16 especialistas para poder entender e eles disseram que talvez não tinha que ser feito mesmo, que talvez nem com FIV eu conseguiria engravidar, por causa da baixa reserva eu não conseguiria muitos óvulos. E aí, como eu sou nutricionista e eu... Sempre de pequena eu tive um pai muito bravo e eu nunca ouvi não. Então, não vou fazer tal coisa, não vai... Não. Como que não vou engravidar? Porque a gente cresce de menina pensando o seguinte, que a gente vai estudar, a gente vai casar, a gente vai engravidar. Sim. Então, assim, como é que agora na minha vez estava dando errado, entendeu? E aí... Respira. Vamos respirar. Você tá emocionada e está emocionando a gente também. E aí, por fim, eu dei uma abandonada na medicina, para ser bem honesta. Parei de ir em médico e comecei a estudar. E tudo que eu estudava, eu colocava em prática em mim. Estudava e colocava em prática em mim. E olha que coisa, Porque nesse período que eu descobri esse diagnóstico, eu nem estava dentro de um relacionamento, pensa. Então, eu tinha até na minha cabeça, como é que alguém vai me querer na menopausa, aos 29 anos? E por coincidência, nesse meio desse tumulto todo, eu conheço meu marido desde a adolescência. Só que aí ele me deu uma cantada no Instagram no meio desse tumulto todo. As notícias boas. E aí? Aí... Não, mas na verdade não foi nem que ele sabia desse diagnóstico, não. Ele foi saber depois. E de 2019, fui me cuidando. Mas assim, a menstruação foi voltando. Mas depois que eu comecei a namorar o meu marido, eu até brinco com ele que Deus queria mesmo que ele fosse meu marido.
6 meses depois, eu engravidei. 8 meses com meu marido, eu engravidei naturalmente do meu marido. 6 meses depois da minha menstruação passar a ser regular todo mês, que me disseram que eu jamais conseguiria isso, sabe? E aí eu engravidei naturalmente do meu pequenininho. Mas eu cheguei mesmo assim, a sentir os calorões da menopausa. Hoje eu trabalho até com menopausa também, mas eu senti mesmo os calorões da menopausa, cheguei a ter que fazer densitometria óssea, né, porque os hormônios estavam muito alterados. E esses hormônios regularizaram e eu passei a ter menstruação e ovular novamente todo mês. E como você conseguiu isso? Agora vem o X da questão. Vamos lá. E aí, no meu Instagram eu falo muito sobre isso, né? Você falou que começou a estudar. E tudo que você estudava, você aplicava em si mesma. E aí, o que a gente... O que você concluiu desses estudos? Que a gente nasceu pra gerar. A mulher foi feita pra gerar. Se ela não tá conseguindo engravidar, é porque alguma coisa não tá funcionando, sabe? Uhum. E o que não tava funcionando? Porque quando a gente pensa em engravidar, a gente pensa logo só nos ovários, na trompa e no útero. A gente pensa sempre na estrutura anatômica. Mas para a estrutura anatômica funcionar, eu tenho toda um arquétipo por trás disso. Eu preciso de hormônio, eu preciso de neurotransmissor, eu preciso de minerais, eu preciso de vitaminas, eu preciso de tudo isso para poder fazer com que as reações metabólicas, hormonais, né, funcionem para que a estrutura anatômica funcione. E aí o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que, primeiro, por mais que eu fosse nutricionista e achava que comia saudável, eu só pensava nas calorias, que é o que a maior parte das pessoas acabam fazendo, e esquecia realmente do que era necessário para nutrir o meu corpo. E eu passei a desinflamar o meu corpo, eu passei realmente a preparar o meu corpo. Então eu sempre falo que para a gente engravidar, a gente precisa de 3 etapas. A gente precisa preparar o nosso corpo, a gente precisa nutrir o nosso corpo e a gente precisa plantar da maneira certa. Por quê? Porque qualquer agricultor, gente, por mais que ele não tenha nível nenhum de escolaridade, ele não vai plantar uma semente no solo que ele não cuidou dele antes, não nutriu aquele solo antes, não colocou água de qualidade. E nós, seres humanos, a gente quer fazer neném assim. E a gente depois se pergunta por que a gente tem tantos bebês nascendo com problemas, né, com várias questões. Por quê? Porque a gente não está preparado para receber esse bebezinho. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a preparar o meu corpo. O que é esse preparar? Eu comecei a diminuir o nível de toxina que eu colocava pra dentro. Porque esse batom lindo que você usa, essa maquiagem linda, nossa, que você tá uma gata hoje. Isso aí. Tá cheio de chumbo, tá cheio de parabeno, tá cheio de silicone. E tudo que a gente passa na pele, a nossa pele é um órgão. Se a gente passa uma pomada e cura o machucado, na hora de passar qualquer outra coisa, a nossa pele absorve. Então nós, mulheres, nós somos... É até esquisito falar isso, pode soar estranho pra algumas pessoas que estão nos assistindo, mas nós, mulheres, nós somos hoje seres altamente tóxicos. Porque a gente pinta o cabelo, tem gente que pinta o cabelo, aí faz, alisa o cabelo, e aí tem gente que passa creme pra não ser... Hoje a indústria da estética tem 1 milhão de coisas. E faz maquiagem, que tem chumbo, que tem isso, que tem toxinas, que tem... e aí tudo isso, a nossa água não é uma água de qualidade mais, né? O ser humano é o único ser da face da Terra que ele... pega a água, limpa ela, bebe, mas ele faz xixi e cocô, limpa a casa e joga tudo naquela mesma água. Depois ele pega aquela água de novo, limpa, bebe. Sabe? Então, assim, o que a gente tá comendo? E eu comecei a entender que não era só o que eu tava comendo, era o que eu tava passando no meu corpo, era o que eu tava pensando. Porque os nossos pensamentos inflamam a gente, até os nossos pensamentos. Porque o pensar, sabe? E às vezes a gente recebe notícias que acaba com a nossa questão emocional, a forma como a gente lida com as coisas vai também ajudar na produção dos hormônios de maneira adequada. Porque quando a gente fala em engravidar, a gente não começa a engravidar no ovário, gente. Os primeiros hormônios que vão fazer com que o nosso corpo funcione para que a gente ovule e engravide é produzido aqui, na hipófise e hipotálamo. Aí eu tenho a produção de LH e FSH para eles irem lá no ovário e agir para que tenha a ovulação e a produção de estradiol. Então, se eu sou uma mulher extremamente estressada, eu era uma mulher que trabalhava 14 horas por dia, você já me conhece de outros carnavais. É verdade. Eu acabava de trabalhar, fazia lives à noite, porque eu trabalho com internet. E, eu dormia 11 da manhã, eu acordava 5 eu dormia 11 da noite, eu acordava 5 pra malhar, sabe? E passava o dia e bebia muito café ao longo do dia pra manter tudo aquilo, sabe? E é isso que as mulheres têm feito. As mulheres são altamente estressadas, a gente passa 1 milhão de coisas, a gente não tem tempo mais pra fazer comida, a gente come qualquer coisa na rua. E aí, com isso, que matéria-prima que eu vou ter para ter o hormônio funcionando?
Por que as nossas avós engravidavam até os 50 anos? Por quê? Por que não se ouvia falar de endometriose? Pergunta pra sua avó. Não tinha endometriose, mioma, ovário policístico. Não. Nada disso. Não existia. Por quê? Porque essas doenças são doenças inflamatórias de um corpo que está poluído.